Oi, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui no VZCast, trazendo coisas, novidades, assuntos e pessoas muito legais da medicina veterinária e da zootecnia. A gente usa esse espaço para trazer os assuntos mais relevantes, trazer os melhores profissionais, aqueles que vão inspirar vocês que estão entrando agora no mercado de trabalho e aqueles que já estão aí há muito tempo, trazendo coisas novas, trazendo inspirações e assuntos bastante relevantes. E hoje tem aqui. Sim, eu sou fã de carteirinha, não posso falar, tenho que falar pouco. Tem um currículo que eu já larguei para lá, né? Todo mundo conhece, professor Elias Facuri, Lobão, e o professor Antônio Último de Carvalho. Não precisa apresentar vocês, né, professores? Vocês são uma dupla dinâmica. Depois daquela revista lá da Leite Integral, que estão lá de Mário e Luiz, eu achei aquilo fantástico, assim. Obrigado por ter vindo, professores. Vou explorar vocês o máximo que eu conseguir aqui. Aprender o máximo de coisa bacana aqui. O prazer é nosso, né, Lobão? Estar aqui. Ainda mais com ter essa oportunidade de comunicar com os nossos colegas, principalmente, né, que estão no campo, e com o pessoal do agro e tudo mais. A gente usa muito esse canal justamente para isso. Às vezes o colega salva ali no Spotify, né? Vai ouvir quando estiver dirigindo, vai ouvir quando está lá. Né? A gente está aproveitando bastante esse espaço aqui. Que é bem prático, né, Bruno? Obrigado aí pelo convite. Que é isso, professores. Mas a gente até mudou de tema, né? A gente fala de tripanosoma, falou assim, não, vamos falar de um negócio que é muito mais legal, que é da medicina veterinária de produção. De produção, eu ia falar medicina veterinária coletiva, estou com tanto coletivo na cabeça. Mas esse termo medicina veterinária de produção surgiu com vocês, não foi? Eu lembro bem nas suas aulas, né, professor, que você falou, não, o negócio agora é medicina veterinária de produção, vamos mudar esse enfoque. A questão toda é o seguinte, é interessante que dentro da veterinária, da parte de ruminantes, um dos autores que começou a falar de medicina de produção foi o Smith. Blood Anderson. Blood Anderson, eu estudei no livro dele em 75, já tinha um Blood Anderson. Mas eu lembro assim que a gente hoje, quando fala começaram a falar mesmo de medicina de produção como uma disciplina, com mais profundidade, foi por volta de 85. E interessante, a primeira aula de medicina de produção que eu tive foi em 1975. Mas foi lá na escola? Lá na escola, na sala do professor Lamas. Eu entrei na sala do professor Lamas, eu era monitor e era estagiário. Falei assim, professor Lamas, era férias, novembro, o que eu vou fazer agora? O que tem para eu fazer? Ele olhou para mim e falou assim, como? Então, porque agora eu estou de férias, queria saber o que tem para eu fazer aqui. Ele olhou para mim e falou assim, Último, você está achando que fazer veterinário, fazer patologia, só ficar lá na necrópole vendo peteca, vendo edema? Não é nada disso não, senhor. Você tem que ir para o campo para você ver como é que o lugar que o animal mora interfere na saúde dele, como é que as pessoas que trabalham com os animais interferem na saúde das pessoas, quer dizer, como é que essas coisas juntas, alimentação, tudo que acontece com o animal, como é que isso interfere na saúde ou na doença dos animais. Então é isso que você precisa de fazer. Ele pegou o telefone, ligou para Nova Granja, que era uma granja que tinha, não sei nem se tem mais hoje, aqui em Vespasiano, certo? E falou lá com o diretor de lá, ele dava assessoria lá, ela era uma granja que produzia 800 mil pintinhos por mês e tinha 1.200 porcas lá, confinada lá nessa granja. Aí ele foi lá, ligou e arrumou para eu ficar lá nessa granja. Eu fiquei 3 meses na granja, eu dormia num quartinho, porque lá tinha o lugar que a diretoria almoçava, tinha governanta, bicho, a gente comia aquelas sobremesa, né? E aí eu fiquei lá 3 meses lá nesse período e aí eu ficava na granja. A granja tinha tudo, produzia esses 800 mil pintinhos, tinha toda a parte de produção dos pintinhos estava lá. Aí eu lembro que eu cheguei lá, o gerente me pegou. O gerente me pegou no carro, foi andando comigo. O professor Lamas falou que você queria fazer de tudo aqui. Quer fazer de tudo. Ele parou num local, assim, num lugar da granja lá, tinha um caminhão lá, o pessoal enchendo o caminhão de cerco de galinha. Você pode encher com o caminhão ali. Eu disse, enchi o caminhão.
Passado um pouquinho, ele passou ali de novo, pegou, mandou tomar um banho, e aí eu passei por todos os setores da fazenda. E tinha também um veterinário que morava lá, que cuidava só da parte de suinocultura. E eles tinham essa suinocultura lá também. Na época tinha muito, era o landrace. Então, assim, mas foi a primeira vez, para mim, foi a primeira aula que eu tive de medicina e produção, só que eu não sabia que eu estava tendo uma aula de medicina de produção. Certo? Então, ele quis mostrar para mim que, para eu entender de qualquer coisa que eu fizesse dentro do veterinário, eu precisava de ter uma formação de medicina veterinária. Eu precisava de conhecer todos os fatores que contribuem, né, que participam, que interferem na sua ação, desde as pessoas, desde a gestão, desde os animais, as doenças, quer dizer, a nutrição, o mercado, quer dizer, tudo isso. Então, eu passei a entender. Quer dizer, depois, quando eu comecei a estudar medicina de produção, que é mais ou menos o que o Lobão vai falar agora, né? Mas aí eu entendi que eu já tinha tido uma aula de medicina de produção. Isso é legal, né? É um conceito que o pessoal chama de saúde única, né? Saúde única. Uma só saúde, né? Agora acho que o Ministério até mudou isso, né? Mas é entender essas relações todas, assim. Exatamente. Mas quando a gente é estudante, assim, soltar a gente, igual você fez com a gente, professor, lá em Malacacheta, vamos rodar a fazenda e soltar a gente no pasto, sabe? Soltar a gente no pasto, aí depois de 4 horas andando no pasto, assim, morrendo, vamos ver ali a água, vamos ver o bebedor. Depois a gente acabou entendendo só a força mesmo, depois que a gente criou. Não, isso é importante. Mas aí, professor, bom, como é que é? Como é que você teve esse contato e como é que... Eu acho que a Escola de Veterinária da UFMG sempre teve essa cara da medicina de produção. Tanto é que ela tem uma zootecnia forte, tem uma clínica e cirurgia forte, tem o departamento de medicina veterinária preventiva e de epidemiologia, que são fortes sempre por referência. Tem a tecnologia e inspeção. Então, assim, essa organização da escola, ela sempre visou que o aluno entendesse tanto da produção quanto da sanidade animal, né? Então, eu acho que lá dentro nós sempre tivemos essa formação, né? Minha formação inicial foi lá na preventiva, começando lá como estudante, como monitor, depois pós-graduação. Trabalhando com quem, professor? Com o professor Zé Divino. Parasita, doenças parasitárias. Parasitárias. E ele sempre mostrou muito para a gente essa visão. E, na verdade, outro dia até eu estava lembrando um pouco disso, né? Assim, o tanto que a epidemiologia da escola foi sempre de vanguarda, né? Sempre na frente. Se a gente olhar hoje, até mesmo pessoas que estão na frente da epidemiologia hoje, em vários cargos, inclusive médicos, passaram pela epidemiologia da escola de veterinária. Né? E esse olhar da epidemiologia para dentro da fazenda, então, reconhecendo ali quais são os fatores de risco, os índices da fazenda e tal, tem muito a ver com a medicina de produção. Esse olhar para dentro da porteira e para fora, né? Tentando entender essa relação do processo saúde e doença. Então, eu acho que isso sempre foi muito ensinado na escola, essa relação da nutrição, da seleção com a saúde, né? Eu acho que a gente sempre viu isso lá. Então, assim, sem querer, a gente, como o último falou, a gente não tinha nome para o negócio. Aí... esse nome aí, talvez meados da década de 90, aliás, já início dos anos 2000. Nos anos 2000. Início dos anos 2000, a gente colocou um nome assim no que a gente fazia com medicina de produção, que já era um termo usado no mundo, né? E é aquela ideia assim, a clínica é uma ferramenta extremamente importante, ela nunca vai deixar de existir, porque a palavrinha-chave para a gente começar a resolver um problema chama diagnóstico, né? Toda vez que você quer resolver um problema sem diagnóstico, vai dar errado. Então, a primeira chavezinha é o diagnóstico. E quem nos dá essa possibilidade é a clínica, usando todas as ferramentas, a semiologia, a patologia clínica, a patologia, necrópsia, né, os exames complementares, os exames de diagnóstico, por exemplo, que tem na preventivo. Depois, o somatório disso tudo, né, olhando para dentro do sistema de produção, e a gente vai ver, isso aqui está bom para quem? Né? Está bom para o animal, está bom para esses... fatores que são desafiantes para ele, para quem que isso aqui está bom. Então, mas a clínica nunca vai deixar de existir, nunca vai deixar de existir. Mas a partir do momento que aquela doença ou aquele evento, ele se repete muito, ele tem fatores de risco dentro da fazenda. Então, nós temos que reconhecer quais são esses fatores de risco.
Fazer uma investigação mesmo. Fazer uma investigação. E aí nós precisamos dessa formação que o último falou, ampla da veterinária, para poder dar conta de enxergar esses fatores de risco que estão lá dentro. Isso é importante, né? E aí, falando nisso, professores, a gente... Uma preocupação muito grande nossa aqui com esses cursos novos de veterinária que tem aqui, né? A gente tem lá na escola, tem Viçosa, tem Lavras, tem a Federal de Uberlândia, que realmente tem uma formação diferenciada, né? A PUC tem uma formação muito boa, Juiz de Fora também, mas a gente vê hoje egressos que têm nos assustado, né? Tem nos assustado. Então, à medida que você foi listando essas disciplinas, esses conteúdos, eu acho que essa turma que está aí nova não está vendo nem metade disso, assim. É um negócio que tem que eles vão ter que correr atrás, né? A gente conversa isso muito com os alunos, né? Assim, eu acho que a Universidade Federal ela tem vários fatores interessantes, né? Um deles é o seguinte: os professores estão lá todo dia de porta aberta para receber os alunos fora do horário de aula, né? Então, eu acho que isso faz uma diferença muito grande, né? As atividades de pesquisa elas mudam completamente o movimento da escola e o conhecimento tanto do que se produz, quanto da formação dos alunos que estão envolvidos, né? Nós temos hoje lá, por exemplo, na clínica de ruminantes, normalmente entre 15 e 16 orientados de mestrado e doutorado, 4 residentes. E hoje nós devemos ter lá estagiários, mais de 20 estagiários. E são alunos do 2º e 3º período, que estão tendo possibilidade de acompanhar pesquisa, de acompanhar atendimento no hospital, entendeu? Que normalmente uma escola privada não oferece. Por exemplo, um ritmo de pesquisa como esse que a gente tem. Pesquisa não tem. Não tem. E a pesquisa faz toda a diferença. Hoje, por exemplo, nós estamos com uma pesquisa lá, nós temos 50 bezerros dentro do galpão lá, tem 20 alunos de graduação trabalhando lá, e os meninos vão dar leite para o bezerro e a pergunta que a gente faz para eles é o seguinte: qual que é o caminho desse leite aí, até que ele sai lá nas fezes, na forma de fezes? O que aconteceu com ele? Ou seja, o menino está lá no 2º, 3º período e ele vai ter que estudar fisiologia para responder, entendeu? Ele vai entender por que ele está estudando bioquímica, fisiologia, anatomia. A ideia é essa aí. Quando ele chegar lá na frente, ele está com uma formação interessante. É engraçado, né? A gente vê o pessoal inventando, aí fala assim, vamos falar metodologia ativa, né? Vamos criar aqueles conceitos pedagógicos super legais, mas esse tipo de aula é a melhor metodologia ativa. Né? E é interessante, né, que, além disso, por exemplo, essas pesquisas, a gente fala pesquisa, mas na verdade é um material que envolve toda a nossa atividade. Por exemplo, hoje nós devemos estar lá com 50, vai ser 56 animais, até quase 50. Então tem esses 20 alunos que estão trabalhando na pesquisa, mas esses animais são os animais que nós temos lá para dar aula. Então, toda semana, por exemplo, pegamos bezerros de um dia de idade. Então, esses bezerros, a maioria deles tem diarreia. Então, quer dizer, esse material é um material assim, extremamente rico para a gente dar as aulas práticas. Hoje nós damos aula prática na graduação para 120 estudantes, que são 60 alunos do 8º e 60 alunos do 9º. Né? E, além disso, ainda tem as disciplinas de prática que a gente usa muito o local. Por exemplo, 2 semanas atrás, a gente deu aula para o pessoal da prática lá no Capril. Nós temos um Capril lá com 20 e tantas cabras, com ordenhadas, com ordenhadeira mecânica, onde nós estamos fazendo toda essa parte de reprodução, bodeamento, cobertura, depois do diagnóstico. Então, quer dizer, tudo isso aí é material que a gente usa, mas dentro dessa filosofia, pegar as informações todas que tem, uma visão holística da nossa profissão, certo? E uma das coisas que a gente tem batido muito, que qualquer coisa que a gente faz, se você faz sempre, você fica bom. Não tem nada que você faça sempre que você não fica bom. Então, a gente tem levado muito para o aluno a importância dele se formar veterinário. Certo? Então, ele fazer estágio de campo na época das férias e tal, para quê? Não é porque depois, quando ele chegar lá para o 7º, 8º período, ele tem que focar no que ele gostaria de começar trabalhando. Mas é preciso ter uma visão geral de todos os setores para a formação dele como veterinário. Então, a gente acha que isso é muito importante. Então, essa formação geral
ela faz parte da medicina de produção também. Não seria medicina de produção só de ruminantes, mas medicina de produção de aves, de suínos, certo? De pet. De pet, né? Mas teve um negócio muito legal, quando fui, acho que foi no mestrado, professor, que você era da banca de seleção do mestrado, e aí uma das perguntas suas eu lembro muito bem, assim, você falou assim, olha, se você está trabalhando com o professor Renato Saqueto, né, você vai trabalhar com cachorro e tudo, e se der errado o seu projeto, você precisa trabalhar com bezerro, você muda? Muda, bicho é bicho, né? Clínica é a clínica, né? Mas aí, você tem visto isso hoje nos alunos? Como é que, assim, para vocês selecionarem lá, quando vocês vão selecionar, qual que são as competências ali? O que o pessoal tem que estar disposto a fazer para entrar no grupo seus? Assim, de chegar cedo, de ter compromisso. Porque hoje eu vejo, pelo menos meus alunos, de vez em quando, eu tenho que puxar as orelhas. Eu começo o semestre com 30 alunos, vai chegando no final do semestre, vai funilando, no final tem 5 alunos. Assim. O professor não pode ser aluno não pode ter medo de professor. O professor tem que exigir do aluno, porque o aluno é um potencial enorme que ele tem, você tem que botar esse potencial para fora. É responsabilidade do professor. Então ele tem que cobrar. Mas ele tem que ser amoroso com o aluno. O aluno não pode ter medo. Medo do professor. Vai lá na sua sala tomar um cafezinho, né? Tomar um cafezinho e tal. Então, o aluno. O aluno, você tem que. A função do professor é cobrar, mas é incentivar o aluno. Se o aluno sente isso, ele fica bem à vontade, né, Lobão? Fica, não. Eu aposto muito nos meninos, sabe? Eu acho que nós temos uma mudança, assim, do perfil do aluno que está chegando. Até eu acho que todas essas atividades que a gente está falando estimulam muitas vezes eles conhecerem melhor a veterinária, porque a maioria hoje é urbano. Então, principalmente a gente que mexe com animais de produção, quando o aluno chegar lá, ele tem um baque, né? Porque ele não está acostumado a mexer com vaca, cabrito, né? Suíno, aves, então é tudo meio novo. Descobre que vaca não tem dente em cima, exatamente, né? Essa vaca é banguela, né? E aí, mas na hora que ele vai descobrindo as coisas, é muito fantástico, é muito interessante. E é muito legal, você começa a dar aula prática, quando você vê, 4 horas, está na hora da aula acabar, e tem um tanto de menino que não vai embora, que está lá ainda querendo discutir com você. E vários deles entraram com uma ideia total de trabalhar com pet, por exemplo, trabalhar com cachorro, com gato, entendeu? Mas é igual você falou no início, a clínica ela é uma só, né? Independe muito da espécie. E aí eles acabam se interessando e ficando por ali, e alguns deles, inclusive, mudando um pouquinho de área, né? Não, dar aula depois de vocês, eu dou aula sempre junto com o Gugu. E aí o Gugu, o pessoal sai apaixonado com as vacas. Exatamente. A vaca é fera. Cheguei todo mundo querendo trabalhar com cachorro. Aí depois todo mundo querendo trabalhar com vaca. Eu falei, não, gente, Gugu, você me ajuda aí. É igual aula. O Gugu levou a mensagem. Não, é igual aula com vocês. Deve ser o inferno depois da aula, depois de vocês, assim, porque todo mundo queria mexer com vaca. Porque a aula não acaba, né? Não, mas a gente não incentiva o aluno para a vaca, não. É até o contrário. A gente quer que o aluno faça a veterinária como um todo, certo? E aí depois ele escolhe o que quer. Eu quero mexer com o Silvestre. Lá para o 8º período você vai procurar botar a sua vida em função do Silvestre. Eu quero mexer com gato. Aí eu quero mexer com anestesia de gato. Então lá para o 8º período você vai voltar para isso. Mas é importante, por exemplo, o aluno ficar numa suinicultura. Você já pensou numa suinicultura, o aluno chega lá, certo? Tem um leitãozinho chorando, aí ele fala assim, leitãozinho, o que foi que aconteceu com você? Sabe porque chamaram minha mãe de porca? Mas tá igual as aulas do Gugu. Chega lá e conversa, eu posso te examinar? Aí a vaca deixa, ele vai lá e examina. É isso mesmo. E me conta, assim, professores, assim, da experiência suas, eu queria que vocês contassem algumas situações aí, olhando para a medicina veterinária, de produção, assim, casos interessantes, porque eu lembro na época, quando eu fiz a disciplina com vocês, falaram, olha, esse veterinário de cooperativa que vai lá para fazer parte de madrugada é um negócio que vai diminuir bastante. Acabar não, porque ainda tem um pessoal que é descuidado, né? Mas o que tem de casos bacanas, assim, de situações interessantes, exemplos que vocês viram aí que... Eu acho que você estava com um assunto na cabeça hoje, que é o tripanosoma, né? E o tripanosoma, para mim, ele tem uma história muito interessante, assim, né? Quando nós fomos atender um surto de mortalidade no Triângulo Mineiro, e aí chegamos ao diagnóstico que o problema era o tripanosoma e tinha matado uma quantidade de vaca enorme na região, atingido um tanto de fazendas e tal, e nós começamos a rodar as fazendas para entender o que tinha acontecido.
E, na verdade, era uma falta de biossegurança enorme, né? Primeiro, assim, todas as fazendas tinham comprado animais sem fazer exame nenhum, comprado a revelia, sem fazer quarentena, introduzir essas vacas dentro do rebanho, né? Lá tem um negócio que para mim é pecaminoso, né? Que devia ser proibido, que é usar ocitocina na hora da ordenha, né? É um negócio assim... seringuinha assim na orelha, né? Não, é a coisa mais horrorosa do mundo, né? Assim, tudo que a gente for pensar de biossegurança de errado, tem naquela aplicação de ocitocina, né? Então, assim, partilhar mesmo seringa e agulha em 40, 50 animais todo dia, 2 vezes por dia, em toda ordenha, né? Então, é um negócio, assim, pavoroso, né? Que a gente tem que combater. E quando nós chegamos lá, existia essa cultura, né? Eu chamo isso de cultura de uso, né? Porque não é indicação técnica, isso é uma cultura errada, né? E aí nós visitamos as fazendas, né? E aí o problema, entre aspas, passa a ser o tripanosoma. O tripanosoma é o grande vilão da história. O tripanosoma, coitado, é um protozoário. E Deus, quando colocou o homem na terra, Adão e Eva, falou assim, ó, crescei e multiplicai-vos. Mas falou para o carrapato, para o protozoário, falou para todo mundo. Todo mundo escutou, né, hoje? Então é o seguinte, ele está fazendo o papel dele, ele achou ali alguém que transmite ele do animal para o outro, ele falou, é ótimo, ele não tem culpa nenhuma na história, entendeu? Então, assim, aí vem até essa questão do conceito de saúde e doença, a questão microbiológica. O problema é o tripanosoma. O tripanosoma não é problema nenhum. O problema é a gente mesmo. O problema é essa negociação de animais sem escrúpulo nenhum. É utilizar, não ter nenhum modelo de biossegurança dentro da fazenda, usar um hormônio de forma totalmente errada, com aplicação totalmente errada, entendeu? Quase que acabar com uma raça que é o girolando, falar que girolando para dar leite tem que tomar ocitocina, sabe? Então, assim, é um erro atrás do outro, né? E nós estamos falando de tripanosoma, que é um bicho desse tamanho, quase que entope a agulha. E não estamos falando, por exemplo, de leucose, que é muito pior, né? Então, assim, você chega nesses rebanhos, faz levantamento de leucose, você tem 100% dos animais infectados. E ninguém estava falando de outra coisa, né? De tantas vacas que morrem simplesmente porque aquela agulhada todo dia ali na glândula mamária, na veia mamária, levava a flebite. E a partir da flebite, septicemia. E várias fazendas que nós fomos para atender tripanosoma, que o produtor achava que era tripanosoma, era flebite e septicemia, matando 5 vacas num dia, 4 no outro, 2 no outro. Porque a vaca de alta produção ela é muito sensível a isso. E a condição vaca higiênica de produção média também. É porque a condição higiênica é terrível, entendeu? Então, o que nós chegamos à conclusão, né? Primeiro isso, que tinha que ter uma educação sanitária na região. Outra coisa interessante, e não era só na região, é no estado inteiro e talvez no Brasil inteiro. Outra coisa interessante é que todas as fazendas tinham comprado vaca. Aí você perguntava assim, mas por que você tem que comprar vaca? Você não repõe as vacas com a sua recria? Né? Aí nós fomos ver a recria. A recria era muito ruim, taxa de mortalidade de bezerro muito alta, uma novilha demorando 3 anos para dar a primeira cria, entendeu? Aí ele tinha que correr e comprar. Aí ele tinha que comprar. E outra coisa, e tinha uma taxa de descarte involuntário extremamente alta. E aí nós fomos levantar quais as causas de descarte involuntário. Aí ele falava assim, não, meu descarte involuntário é porque a vaca dá muita mastite, porque a vaca não reproduz, né? E aí, então, cadê essas vacas aí que não reproduzem, que tem o problema aí das mastite crônica? Aí ele trazia essas vacas para nós, uns 70% dela mancava. Ele problema de casco, ninguém estava nem aí na região para ele, entendeu? Então, esse caso foi muito interessante, que a partir do tripanosoma, nós fomos parar num projeto na região de levantamento de quais as causas de problema de casco. Entendeu? E aí nós fomos ver que tinha uma doença infecciosa lá, que chama dermatite digital, que estava em 95% das fazendas, em 30% das vacas. Nós visitamos 50 fazendas, levantamos pé de 2.000 vacas e fizemos esse levantamento na região. Então, assim, o problema do tripanosoma era meio secundário a toda essa situação que os produtores vinham vivendo, né? E que muitas vezes os próprios veterinários da região não estavam vendo, porque eles iam na fazenda com uma função específica, a reprodução, entendeu? Outros iam na fazenda e falavam assim, eu vou lá operar o casco da vaca que está manca. E só isso não resolve o problema. E lá outro só para ver a nutrição, né? Outro só ver a nutrição e fechava os olhos para o todo, entendeu? Então, assim, a gente... lá, inclusive, foi muito interessante
que as primeiras mortes foram atribuídas à nutrição, entendeu? E os problemas de casco eram atribuídos à nutrição também. E não tinha nada a ver com a nutrição, era problema infeccioso mesmo, que também foi levado de uma fazenda para outra pelo comércio de vaca de forma sem controle. Não, e já vai dar outro fruto, porque falando nisso, a gente estava conversando antes aqui, a questão de uma proposta que a gente estava fazendo para o IMA, de ter um responsável técnico nas fazendas de gado de corte de leite, como a gente tem na suinocultura, mas para olhar isso, assim, de fazer um manual de boas práticas, né, de fazer uma aplicação adequada, como que vai usar um medicamento, onde que vai aplicar, tirar essa questão das toxinas, manejo, né? O manejo hoje é um negócio que ainda tem gente, principalmente lá na terra, lá na roça, que tem que ser no ferrão, né? Então, Pois vai no ferrão e gritando. O que a gente vai fazer numa fazenda? Quando chega na fazenda, o que eu vou fazer nessa fazenda? Normalmente você chega, você não sabe o que você vai fazer na fazenda. O que você precisa fazer? Você precisa conversar com a fazenda. Conversar com a fazenda é ver o rebanho, ver o sistema de profilaxia que é usado no rebanho, ver o sistema de nutrição, ver os manejos de ordenha, manejo de bezerro, né? ver quais são as características dessa fazenda. Porque quando você sabe, você pega todas essas informações de características da fazenda, os manejos que são feitos, né? Você procura examinar o rebanho, ver o que está acontecendo ali, você passa a ter um monte de informação, você pode fazer um projeto de como que você vai agir naquela fazenda. É um clínico geral da fazenda, né? É um clínico geral, mas onde que você não dá para você ter noções de toxicologia, você tem que saber toxicologia, você tem que entender nutrição, e muitas vezes, se é uma fazenda, uma horta, uma coisa mais complicada, você até saber que tem um colega seu mais especializado, você busca ele para te ajudar. Mas é importante esse diagnóstico. Porque quando você pensa em medicina de produção, é você fazer na fazenda o que a fazenda está pedindo. Se você for fazer o que o dono está pedindo, você pode quebrar a fazenda. Agora, se você fizer o que a fazenda está pedindo, aí você vai atender a fazenda e você vai ter um resultado. Então, cada vez mais, eu acho que nós que somos técnicos, veterinários, o nosso trabalho na fazenda tem que dar lucro. Porque quem paga o veterinário não é a fazenda. Quem paga o veterinário é o lucro, é o meu trabalho. Do meu trabalho eu dou um terno, um monte de sapato de pelica para o fazendeiro lá e pega e me dá uma camisa de seda, certo? Mas, então, é muito importante que a gente tenha essa ideia, quer dizer, quando você faz um trabalho na fazenda, você está fazendo um trabalho que vai ter um resultado, você entrega um resultado para a fazenda. Você fica com a parte desse resultado até para você ficar feliz e investir mais na sua profissão. Mas, professores, outra coisa, vendo isso tudo, assim, hoje eu fico pensando como que a gente vai formar esse pessoal. Lá na escola a gente tem isso, né? Mas para ter essa visão holística, tem nos currículos um final do curso, uma disciplina, algum projeto para unir isso tudo? Você sabe que há uns 4 anos atrás nós participamos de uma reunião no Conselho Federal de Medicina Veterinária para tentar difundir um pouco esse conceito de medicina de produção, sabe? Talvez até a gente tenha que pensar em difundir um pouco o conceito de saúde única, né? Eu acho que isso é um negócio interessante. Quando a gente vê, por exemplo, é interessante, né? Esse dia nós estamos lá numa discussão danada com aquela pista de estoque cara ao redor do Mineirão, né? Então, assim, um negócio que contraria qualquer conceito de saúde única é aquilo lá, né? Negócio assim, no século XXI, a gente derrubando árvore para pôr asfalto, para fazer barulho, para produzir CO2, né? Então, para mim, é um negócio assim que não tem condição de ser uma proposta que vai mais contra o que é mais moderno em termos de relação saúde-doença, né? É um projeto que você fala assim, gente, é um negócio totalmente descabido. Então, eu acho assim que, infelizmente, a gente está vivendo um momento desse e que a gente tem que levar isso. Eu acho que o que a gente aprendeu um pouco, pelo menos eu aprendi com a idade, foi que a gente tem que aprender a olhar para trás, ver quais os erros que nós cometemos, quais os acertos, né? Ver o que a gente sabe hoje, como é que ele chegou, né? Isso é uma coisa que a gente tem que conversar muito com os alunos, né? Porque os alunos acham que tudo isso está pronto, ele pega um celular numa naturalidade, né?
uma coisa que eu nunca imaginei quando eu tinha 18 anos que ia existir, né? Então, assim, eles pegam isso numa naturalidade danada. Então, assim, parece que esse conhecimento todo que é passado, ele sempre existiu. E, na verdade, ele tem uma história, né? Quando a gente discute, por exemplo, vacina com os alunos, a gente pergunta a eles assim, isso apareceu de quando para cá? Vacina é um negócio novo, né? Antibiótico é um negócio novo, né? Então, se a gente for pensar, a geração do meu pai, a geração do pai do último, né? Não conheceu o antibiótico até uma determinada idade, entendeu? Então, você fala assim, gente, isso aí tem que ser mais discutido. E aí nós estamos discutindo hoje algumas coisas, por exemplo, sobre o uso racional de antibióticos, né? Que é uma discussão que tem que existir. Não, é uma prioridade que zero uma prioridade. Nosso, assim. A gente está com o professor Rodrigo trabalhando para construir um curso, porque está assustador. E aí a gente fica pensando assim, a gente tem que conscientizar esses meninos, né, os jovens, que isso tudo é muito novo, né? É muito novo e a gente não pode pôr a perder, né, tudo isso que é muito novo, porque é novo, mas nós já estamos vendo que se continuar na mesma linha que está indo, esse novo ele se deteriora e é difícil de ter alguma coisa para substituir, né? Tem um livro do Drauzio Varela, eu estava lendo um tempo atrás, sobre planos de saúde. E aí ele falando muito isso, o que a medicina tem errado, né? A medicina fragmentou tanto, ficando tão especialista, né? Que não preocupa geral, não preocupa mais com o paciente, preocupa com a doença ali, resolver aquele problema, né? E aí o que ele prega lá é voltar para o médico de família, né? Que vai conhecer nem o clínico geral, o médico de família que vai ver toda a família, que vai ver aquela interação. Saber como que ele vive dentro do lar, né? Porque é o que a gente fala da medicina de produção. A gente até conversa com os meninos lá de pequenos animais, por exemplo, aonde que ele prefere atender um cachorro, lá na clínica, lá na escola ou na casa, né? Porque lá na casa, no domicílio, com certeza você tem muito mais informação que você não vai ver na clínica, né? Nós mesmo, assim, com o bovino, eu prefiro 1000 vezes atender uma fazenda do que atender um caso clínico na escola. Porque você não está vendo como é que aquele animal é criado, alimentação, manejo, dia a dia. Então, eu acho que a gente tem que tentar levar isso para os jovens. E vai ter que ter uma peneira nas escolas, não tem jeito, né? Isso aí vai ter que ter as escolas vão ter que se enquadrar a escola de veterinário para realmente ter uma formação boa, né? Mas o que a gente está vendo hoje, assim, contrata um professor, ele vai dar aula de 10 disciplinas diferentes, né? E uma carga horária pesada, muitas vezes é EAD, né? Curso veterinário EAD é um negócio para mim impensável, né? Mas não tem jeito. Assim, EAD aqui a gente não teve nenhum 100% EAD, pelo menos em Minas, mas que usa os 40% de aula EAD, tem a grande maioria desses grandes grupos usa muito isso. Assim. Nós passamos por isso durante a pandemia e é muito ruim, né? Você não tem certeza do que você está vendo aí. E pegamos depois esses meninos no 8º período que fizeram EAD de várias disciplinas. Né? E foi muito difícil. Foi um momento muito difícil. Retrabalho, quase. Foi um retrabalho. Então, eu acho que nós temos que pensar um pouco qual que é esse caminho, com esse número enorme de escolas, qual que é esse caminho. E, ao mesmo tempo, a gente vê que quando as empresas saem para contratar, pelo menos na nossa área, tem dificuldade de contratar bons profissionais. A gente está com um projeto aqui, que se chama CRMV Jovem. A gente está conversando com os meninos lá do VET Júnior, eles que vão tocar com a gente aqui. E aí, a proposta inicial é fazer um banco de talentos, um banco de currículos. Aí eu coloquei elas, olha, vamos fazer o seguinte, vamos categorizar isso. Quem quiser se inscrever, bacana, é livre, mas vamos fazer uma prova. E quem quiser se inscrever depois de fazer a prova vai ganhar um selinho. Olha, eu estou cadastrado no banco de talentos, mas eu estou no 2º nível aqui, eu fiz uma prova. E um 3º nível, fazer uma prova específica, né? Quase que prática, assim, né? É justamente para as empresas, quando forem contratar, falar assim, olha, estou buscando esse banco aqui, mas esse aluno aqui, olha, ele fez a prova, passou, uma prova voluntária. Aí a Giovana falou assim, não, o pessoal vai ficar com medo, o aluno não corre de prova. Mas para quem está contratando, ter essa garantia mínima já ajuda bem, assim. Você perguntou aí para trás, aí, assim, qual que é a característica para trabalhar lá com a gente. Então, o negócio chama interesse, né? Vontade. Né? Sangue nos olhos. Sangue nos olhos, né? E é isso, independente da formação, independente do que já sabe, eu acho que as empresas sempre estão procurando isso, né? Assim, você vai vestir a camisa, vai realmente se interessar pelo nosso problema, vai tentar resolver ele, né? Então, eu acho que isso é um negócio importante, assim, interesse. Eu acho que o professor último, por exemplo,
com seus, posso falar a idade? 74 anos, mas o interesse dele em dar aula quando ele entra na sala, eu tenho certeza que é o mesmo de quando ele tinha 20 e poucos. Até mais, sabe muito mais hoje. Uma coisa que a gente sabe é o seguinte, a gente nunca está pronto. Você trabalha lá com pequenos. Eu lembro quando eu fui colega do seu pai, a gente fizemos muita coisa junto, lá no Israel, depois lá com o Manfredo, né? A gente ia lá. Agora eu te pergunto o seguinte, a gente nunca está pronto, sabe? Porque a gente tem que ficar o tempo todo mudando, porque as situações mudam, certo? Inclusive a cobrança muda. Não dá para... Eu estudo todo dia. Por quê? Porque eu não dou conta de resolver tudo sem... Se você correndo atrás, tem hora que você ainda anda devagar. Se você não andar, aí coisa pior. Então, sabe o que é bom sua fala, professor? Porque é bom o pessoal que está aí recém-formado ficar esperto, né? Porque eles vão entrar no mercado que você está e você continua estudando até hoje, fora todo o seu conhecimento, né? É igual às vezes eu estou dando aula para um aluno, o pessoal está lá rateando e fala, pessoal, olha, vocês estudam, porque eu continuo estudando e vocês vão concorrer comigo, assim. Então eu tô na frente, assim. É importante dar chamada nessa turma, assim. Mas é importante mesmo e é interessante. Uma coisa que às vezes ajuda muito é o aluno estudar aqui que ele está mexendo. Tive um estagiário, ele quando entrou na escola, primeiro período, ele tomou pau em todas as disciplinas. Aí o pessoal estava naquelas festinhas, estava fumando, ele pegava o cigarro do carro, jogava fora, porque queria brigar. Aí esse cara começou a fazer estágio conosco lá. Aí o que ele começou a fazer? Aí a gente ia fazer necrópole, aí ele começou a estudar aquilo que ele fazia. Ele é um dos melhores veterinários que eu conheço hoje. Hoje ele é gerente de uma grande empresa lá no Rio Grande do Sul. Certo? Aquela fazenda do Rondon, a Razip, ele é o gerente de lá. Que legal. Certo? Então, é uma fazenda que hoje tem 35 mil litros de leite, faz aquele queijo grana padrão, certo? E ele é o gerente. E assim, é bom porque, como ele ficou conosco lá, eu estou sempre mandando estagiário para ficar com ele lá na fazenda. Aí, senhores, está quase a nossa hora, mas eu vou aproveitar e perguntar. Já que o doutor Guilherme Savassi está aqui nos assistindo, foi da primeira turma de residência, foi da primeira turma, né? De residência da escola. Segundo ano? Então foi do segundo, né? Aí o Euler foi da sua turma também, né? Junto com o Ars. Você foi junto com o Paulinho, né? Isso. Mas como é que tá, assim, porque outros alunos formam e vão caçar. Residência lá, como é que está funcionando? É um negócio legal? Vocês indicam para os alunos? Eles têm ajudado vocês lá? Como é que está lá no hospital? Residência é tudo de bom, né? Tudo de bom. É um trabalho intensivo, cansativo, né? Para o aluno, muito cansativo. Mas a formação que eles recebem é muito grande. Não é só que eles recebem, não. É que eles absorvem, né? Porque eles estão ali o tempo todo atendendo uma quantidade de casos enorme, tem toda a possibilidade de estudar, né? No caso, na clínica de ruminância, por exemplo, são 4 residentes, né? E esses meninos acompanham a gente para os APICs, para as aulas de campo, dentro do hospital, acompanham as pesquisas, a casuística nas pesquisas é muito grande. Então, a gente vê o crescimento deles na residência, é um negócio fantástico. E na clínica de pequenos, então, a casuística é enorme, né? Então, você consegue, e com uma possibilidade de você ver a casuística, porque quando você é recém-formado, e você fica sozinho, é muito duro, né, Bruno? Não, bate um medo, né? Na hora que você entra no carro ali para atender uma fazenda recém-formado, você pôs você começa a pensar, passar um filme na sua cabeça, né? Então, quando você tem a possibilidade de estar ali numa residência, que tem um preceptor, tem toda a parte teórica para você andar junto ali com alguém que pode te ajudar, né? O residente nosso vai lá de manhã conversar com o professor último, professor, a vaca hoje está assim, está assado e tal, né? E você vai lá, examina junto e faz. Então, assim, o aprendizado dos meninos é muito grande, e é interessante como que isso é bom. Hoje eu não consigo mais visualizar a profissão sem a residência, sabe? E, inclusive, para quem quer mesmo ser professor e vai fazer mestrado, doutorado, o que é o problema do mestrado? Ele é tão corrido... É muito rápido, né? É muito rápido. Que o aluno muitas vezes não tem condição de ver o dia a dia daquela área que ele pretende trabalhar.
porque ele tem que fazer disciplina, tem que fazer o projeto dele de mestrado e tal, mas o dia a dia ali ele não vê. E isso aí, quem vai dar para ele é a residência. Então, assim, ou a residência, ou para quem quer ir para o campo, trabalhar naquela atividade, ou para quem quer se tornar docente ou pesquisador, de qualquer forma, ela é muito importante. A residência, ele aprende a andar com as próprias pernas. Aprende. Interessante. Agora, tem algum curso de medicina veterinária da produção, de veterinário de produção? Hoje, a nossa pós-graduação, as disciplinas da pós-graduação são de medicina de produção. Medicina de produção. O conceito da pós-graduação é esse. Na graduação, nós criamos uma disciplina isolada, que chama medicina de produção. A gente tinha a prática hospitalar, né? Então, a prática hospitalar cuida mais da clínica pura ali, e a medicina de produção dá essa visão mais mas ampla. Mas mesmo a clínica de ruminantes, nós continuamos com o nome clínica de ruminante, mas ela é dada nos moldes de medicina de produção. Também. Certo? A clínica, chama clínica, então é clínica, mas ela é uma medicina de produção. E nós temos 2 aulas, nós temos 2, tem medicina, que chama de clínica no 8º período e no 9º. Nós temos 2, na graduação, 2 disciplinas optativas, que é medicina de produção e prática hospitalar de ruminantes. A prática hospitalar, ela está sendo dada na sexta-feira. A gente agora está botando uma em cada período. Porque as 2, porque é uma disciplina que o pessoal está liberado para fazer... viajar, às vezes. Viajar, é preciso, optativa. Então, a gente dá uma em cada semestre. Agora mudou o currículo, né? Tem essa disponibilidade maior no último ano, né? O último ano agora, o último semestre, pelo menos, é estágio. Estágio, né? Aí consegue viajar e tudo. Na minha época não foi, não, porque senão eu ia aproveitar. Não tinha estágio. Não, senão... Eu lembro que quando eu cheguei no 8º período, comecei a ter aquelas aulas de carne, eu apaixonei pela carne. Tá doido para fazer, mas aí eu já estava com pequenos, estudando pequenos, investindo pequenos, não sei o quê. Mas até hoje eu tenho uma queda. Tenho uma queda pela carne. É muito bom. Não, veterinário é tudo de bom. Professores, felizmente nosso tempo acabou. Acho que estouramos mais uns 10 minutos, como sempre, não estouramos mais uns minutos? Então olha. Mas muito obrigado por ter vindo, assim. Sou fã de carteirinha de vocês, vocês sabem bem. Sempre que eu preciso, eu corro atrás de vocês. Sempre quando tem uma vaca na roça morrendo, sangrando. Quando tem uma vaca atolada em Brumadinho, você lembra, professor? O pessoal tá aqui, ó. O pessoal da proteção tá querendo bater na gente aqui. Aí a polícia, não. O negócio estava lá deitado há muito tempo. Vamos correr atrás de vocês. Sim. Mas muito obrigado por estar aqui, obrigado por contribuir. E eu estou aqui com 1000 projetos. Essa questão das boas práticas, a gente tem que evoluir nisso. Tem que evoluir na biossegurança. E essa parte de sanidade de ruminantes tem que ser trabalhada, sabe? Eu acho que ela está meio esquecida. A boiatria também é afastada, junto com os coisas se organizarem na boiatria. A boiatria, até no último congresso agora, que foi em Recife, a gente viu um momento bom dela, sabe? Eu acho que ela ficou meio parada aí na pandemia e tal, mas a gente viu um bom momento e foi um congresso muito interessante, discutindo problemas reais mesmo, assim, trazendo à tona. Foi um momento bem interessante. Eu acho que a boiatria está retomando esse espaço aí, inclusive dando espaço para a medicina de produção lá dentro também. Aqui no Conselho a gente tem um programa de educação continuada, que a gente distribui 50 mil por semestre por cada instituição, né? E da boiatria tem muito tempo que não tem curso de boiatria. Nós fundamos a Associação Mineira de Boiatria, né? Fizemos alguns eventos e tal, e depois demos uma parada, mas aí agora a turma nova tem que pegar para organizar. Põe os residentes para fazer isso. Tem que botar os meninos para... Dinheiro a gente tem para investir, então qual os projetos, põe os meninos a medicina de produção, acho que ela vai permitir para o veterinário, ou tecnista no campo, sobreviver da profissão, certo? Porque quando você trabalha com medicina de produção, dá um choque no que está ocorrendo hoje aqui. Realmente é um choque. Dá o que a gente vê, assim, que quando o camarada vê o resultado, certo? Ele começa a fazer as coisas. Então, eu acho assim que ter um técnico treinado nessa área, mas treinado assim, que enxerga a fazenda como um todo, certo? E possa auxiliar o produtor,
os técnicos que trabalham lá na fazenda, eu acho que é uma coisa que muda a cara da fazenda. Faz muito mais sentido, né? É. Mais sentido. Mas que bom. Obrigado mais uma vez, professores. Pessoal, então vamos encerrar por hoje. Na semana que vem a gente está de volta. Olha, repostem esse conteúdo, coloca aí nas suas redes sociais. Vai lá no YouTube, no Deezer, no Spotify. Né? Se quiserem trazer assuntos novos, colegas diferentes, manda para cá que a gente vai conversar. Professores, brigadão. Obrigado. Nos vemos na semana que vem.